Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde, uma semana toda especial preparada para você que quer viver melhor, que quer viver mais saudável, que quer mais qualidade de vida. Durante essa semana nós vamos tratar de um assunto muito comum entre milhares de brasileiros e talvez esse seja o seu caso. Nós vamos conversar sobre enxaqueca. Isso mesmo, esse pesadelo que atormenta milhares de pessoas pode estar ao seu alcance, ao alcance de qualquer um, resolver. Nós temos aqui um especialista, o Dr. Elias, que vai ficar com a gente durante toda essa semana, tratando dos assuntos que envolvem o que você deve, o que você não deve fazer, qual é o problema com a enxaqueca. Você precisa ficar aqui no Vida e Saúde, ligado aqui junto com a gente. Nós também vamos conversar sobre riscos da alimentação industrializada. Você que não tem muito tempo aí de cozinhar, de preparar o seu alimento e que acaba recorrendo aos alimentos que são processados ou industrializados, precisa ficar esperto e precisa ficar atento ao que nós vamos dizer hoje aqui no programa Vida e Saúde. E o desafio de hoje do chefe, do Felipe Biasi, é um desafio mandado pela Glauce Cunha do Caixa de Música. Obrigada, Glauce. Significa que ela está ligada aqui nas suas receitas e ela está com vontade de comer muito obrigado. charuto. Charutinho, uma receita árabe, tradicional com carne moída, né? Tradicional com tempero mais forte, mais temperado. Então hoje eu trouxe para vocês aqui uma receita tradicional, mas um pouquinho modificada. A gente vai usar a carne vegetal, claro que nós consumimos, e vou usar a folha de repolho, não só a folha de uva. Olha, uma opção então mais acessível, inclusive, porque a gente não acha folha de uva em qualquer lugar. Não acha, é bem complicado. E também não é tão acessível, tão barata, né, Felipe? Com certeza. Mas daqui a pouquinho você vai conferir essa receita aqui de charutinhos, aqui com o Felipe, que é um desafio da Glauce Cunha. Um beijão, Glauce. Agora é hora de papo sério. Eu recebo aqui com o maior prazer Dr. Elias Oliveira Lima. Prazer muito bem-vindo ao enorme. Vida e Saúde. Prazer grande, Teru. Olha, é um grande privilégio ter você aqui com a gente. Eu sei que você eu ia falar uma das suas especialidades, mas você é neurologista, nutrólogo, é escritor. Olha, a gente sempre oferece o livro do Dr. Elias aqui no Vida e Saúde. Eu quero mostrar mais uma vez, ele fez esse programa 7 dias para começar a viver, muito eficaz. Além disso, o Dr. Elias, ele, entre tantos trabalhos que já fez e que faz, você atua também na emergência do Hospital Geral do Estado da Bahia, como neurologista, plantonista lá, como neurologista. E as pessoas, quando têm aquela dor insuportável, que elas chamam de enxaqueca, a primeira coisa que pensam, tem alguma coisa errada com a minha cabeça. Por isso procuram um especialista da neurologia. É por isso que você recebe tantos pacientes com o problema da enxaqueca, doutor? Com certeza, estou também muito feliz por estar participando do Vida e Saúde, que eu assisto, gosto. Vocês fazem um benefício enorme a milhares de pessoas cada dia e ser incluído aqui é um privilégio. Eu manifesto a minha gratidão por estar com vocês. Prazer é nosso, doutor. A dor de cabeça comum, aquela dor de cabeça que algumas pessoas até dizem, antes eu tinha a dor de cabeça normal. Não é normal, nenhuma dor de cabeça é normal. Quando ela se agrava ao passar dos anos, ela pode parecer ou acabar se tornando uma enxaqueca. O que é uma enxaqueca? Qual é a diferença de uma dor de cabeça normal para uma enxaqueca? Uma enxaqueca, ela traz outras repercussões além de apenas a dor. Sim. A dor é insuportável, mas há um detalhe. Um neurologista de emergência, seja no hospital público ou em hospitais particulares, onde eu também atendo, ele sabe diferenciar uma enxaqueca de um aneurisma ou outros problemas. Só que as pessoas pensam sempre no pior e vivem aí fazendo tomografias e outros exames que geram também carga aos neurônios, não são o ideal. O que é uma enxaqueca? É aquela dor de cabeça que você foi tendo ao longo do tempo e foi piorando. A dor de cabeça dá náuseas,
a dor de cabeça da visão borrada, ou às vezes até Turva, escurece completamente, tontura, adormecimento de um lado, isso faz algumas pessoas pensarem que estão tendo um AVC. Sim. Dá Mas para confundir mesmo os sintomas, né, doutor? Para o leigo, sem sim. dúvida, é possível, mas é interessante ver duas coisas. Primeiro, quando a náusea se torna vômito, a pessoa melhora. Isso sempre. significa o quê, doutor? Que é grande a possibilidade de, ao contrário do que se pensa tanto, do que a indústria farmacêutica que produz tanto medicamento para atuar no cérebro, a dor de cabeça tem, no mínimo, uma grande raiz digestiva. Alerta, então, a dor de cabeça, a gente está falando de enxaqueca aqui, tem a sua origem digestiva. Exatamente. Agora, intestino, doutor? A maioria das pessoas que têm enxaqueca tiveram antes, ou têm até hoje, a prisão de ventre, obstipação, constipação intestinal, o nome que se queira. E por isso é possível compreender que fatores desencadeantes, eles podem estar ligados a uma refeição mais gordurosa. Esses já são os fatores, então, que desencadeiam. Exato. Vamos falar nessa semana sobre os alimentos que desencadeiam ou que provocam, que constituem a base, o terreno biológico para haver a enxaqueca. Então, quando a pessoa está ali já com tudo preparado, uma prisão de ventre, por alimentos que aderem no intestino, ela tem a condição de ter um processo de estresse, raiva, decepção, acidentes, noites perdidas, porque o sono, também falaremos isso essa semana, é um fator importantíssimo. Fundamental. Então vem a crise. E a crise vem com todos esses pródromos, essa condição. Que a gente já citou aqui no começo, os sintomas, Exatamente. né? Bom, doutor Elias está apenas começando. Você que sofre com esse mal precisa ficar ligado aqui no Vida e Saúde. Durante toda essa semana a gente vai destrinchar esse assunto para que você descubra aonde que você precisa fazer os ajustes aí na sua vida. Agora a gente já deu várias dicas aqui. É digestivo, grande maioria dos casos, e na verdade o senhor está dizendo que a maioria mesmo, digestivo, fator intestino, alimentação, emocional, sono, tudo isso a gente vai discorrer aqui durante a semana. E a boa notícia é que, corrigidos todos esses aspectos, você tem a cura da enxaqueca. A enxaqueca tem cura. Que beleza. Doutor, obrigada por hoje. Amanhã tem mais. Eu espero que você aproveite de verdade, assim como eu. Estou ansiosa aqui para essa semana, para que a gente possa aprender junto. Até amanhã, doutor. Até amanhã. Agora é hora de charutinho. Vamos ver o que o Felipe vai usar nessa receita árabe, deliciosa, cheia de sabor. Vamos lá. Para os nossos ingredientes, primeiro eu vou fazer, são separados em duas partes, tá? Então a receita do charutinho são o recheio e depois do recheio como é que se cozinha e como é que se monta o charutinho. Tá. Para os meus ingredientes, para o recheio eu vou usar 2 xícaras de arroz branco. O arroz branco, por que branco? Porque o integral fica muito duro. Eu não vou cozinhar o arroz. Eu posso fazer o que com o arroz integral? Dar uma pré-cozida e acabar usando ele. Porém, o arroz branco fica mais gostoso e mais rápido. Tá. Tá bem? Vou usar 1/4 de gengibre. Eu gosto desse ingrediente. Ah, eu sempre uso, né? Vou usar 2 colheres de alho, sendo uma para o recheio e uma para o molho. Tá. A gente já vai saber como é que se faz. Vou colocar também tomate, um tomatinho, cortado em cubinhos. Vou colocar uma cebola inteira, divididos em 2 partes, tá bem? Uma bem picadinha, que tá aqui, é essa. Tá com um pouquinho de salsinha aí para ficar verde. Isso, vou ter também aqui uma inteira, tá bem? Que essa vai pro molho, olha só. Vou usar um massinho de manjericão, ok? Um massinho de manjericão. Vou usar também uma xícara de carne vegetal moída. Pode ser enlatada, pode ser aquela seca que você hidrata. Vou usar uma xícara de cheiro verde. Deu água na boca. Deu, né, cara? Já tô aqui com fome, eu acho. Vou colocar sal a gosto. 1,5 xícaras de molho de tomate sem tempero nenhum.
e vou usar folhas de ou uva ou de repolho, tá bem? Tá. A receita original é com uva, mas o Felipe está dando uma opção aqui muito útil, que é o repolho. Eu acho ainda mais gostoso também. Delícia. Fica aqui com a gente, daqui a pouquinho o Felipe ensina essa receita, porque agora é hora de papo sério aqui, nutrição. Eu tenho o prazer de receber Joseni Lima. Ela que é doutora, nutricionista, anos de experiência, de palestras, de estudos. Muito bem-vinda ao Vida e Saúde. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre, a Joseni também tem livros escritos, vários artigos, ela escreveu, participou daquele seminário de enriquecimento espiritual. Segundo seminário de enriquecimento espiritual, que foi baseado em saúde e espiritualidade. Saúde e espiritualidade, muito legal. São 40 temas aí que você estuda de manhã relacionados à saúde e espiritualidade. E hoje a gente vai falar sobre os riscos da alimentação industrializada. A gente fala muito aqui, doutora, sobre o alimento que precisa ser mais saudável, precisa ser mais próximo do natural possível. Mas hoje em dia é um grande desafio a gente que não tem tempo para nada fazer uma alimentação saudável e mais natural. Quais são as suas orientações para a gente que anda tão sem tempo nesse século? Primeiramente, gostaria de falar que, como professora da área de nutrição, inclusive de tecnologia de alimentos, a gente tem que salvaguardar o fato de que a tecnologia veio para beneficiar as grandes populações que moram em grandes cidades. E muitos recursos tecnológicos simples foram criados, né? Como a pasteurização, né? A apertização, que é o invase, o fechamento de alguns alimentos em latas, e conservas à base de água e sal, que são coisas simples e que podem ser usadas no dia a dia sem grandes transtornos. É apenas uma forma de você ter alternativas para enriquecer sua alimentação, quando você tem grande volume de pessoas para atender. O problema, hoje em dia, é em relação aos alimentos que estão, digamos assim, com grande quantidade de aditivos, né, de conservantes, principalmente os corantes. E existem estudos que mostram que esses corantes têm uma relação com o nosso corpo. Claro que quando são estabelecidos, eles são elaborados e os institutos, as organizações, né? No Brasil, o Ministério da Saúde, nos Estados Unidos, o FDA, preconiza doses máximas, né? Para uso de consumo. E é isso que a indústria adiciona, principalmente em iogurtes, gelatinas, sorvetes, sucos em pó. Tudo pronto, né? Tudo que está pronto, na caixinha ou na garrafinha. E que as pessoas tenham assim, um interesse em que sejam assim, bem coloridas. Eu costumo dizer que a máxima de saúde está naquilo que é naturalmente colorido. E a indústria coloca substâncias que vão dar um colorido artificial, atraente. E que nem sempre é aquele colorido que o alimento natural produziria. Uau. Existe um estudo que foi promovido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e assim como também da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Eles fizeram um material de revisão com mais de 200 artigos, inclusive de trabalhos realizados no Brasil de pesquisa e no exterior, nos Estados Unidos, na Índia, no Kuwait, mostrando evidências de que o uso desses alimentos, às vezes, são encontrados, inclusive, acima do que a legislação permite. Quando vai se fazer uma pesquisa, acaba acontecendo uma denúncia. Inclusive, alguns alimentos que são muito utilizados por crianças e que nem precisariam desse adicional. É isso que eu queria perguntar agora, porque as crianças, elas são o alvo mais fácil e são as mais atraídas, são também as mais prejudicadas, doutora? Sim, são as mais prejudicadas, são as mais vulneráveis, porque esses aditivos, quando eles são preconizados e calculados, eles são calculados em relação ao peso. E as crianças, de forma geral, têm menos peso do que adultos. Certeza. Então, a concentração vai acabar sendo maior, aquela que é ofertada para as crianças. Como eu falei, não são coisas simples, né? A gente está falando aqui em hiperatividade infantil, que é uma coisa do momento. Estamos falando em reações alérgicas, em carcinogêneas e mutagêneas. Então, é importante a gente ver. E as crianças se tornam também um alvo mais vulnerável. Eu lembro bem de um trabalho que foi feito, onde eles verificaram qual era o consumo maior de alimentos em creches, tanto particulares como públicas. E nas creches particulares, o uso maior era de gelatina, sorvete. E nas creches públicas, sucos em pó, doces, balas, guloseimas. E o incremento maior é que a criança acaba usando de modo cumulativo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã. Então, uma coisa que deveria ser um uso eventual acaba sendo um uso constante e pode trazer problemas crônicos, às vezes na própria infância e outras vezes na vida adulta desse indivíduo.
Olha só, gente, então a gente realmente precisa ficar esperto. O Vida e Saúde propõe aí, a gente traz uma proposta mais saudável, mais alternativa, e você vai ver que ao longo dessa semana a Josiane Tema vai ensinar uma receitinha pra gente, que o alimento mais saudável é realmente aquele mais natural, e que o natural não é assim tão trabalhoso, não dá assim tanto trabalho, a gente precisa escolher, fazer uma escolha mais consciente. Doutora, muito obrigada. Eu espero que você venha aqui mais vezes no programa Vida e Saúde, viu? Tá bom, obrigada por estar aqui com você. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você confere a receita que o Felipe está preparando aqui em resposta ao desafio da Glauce. Charutinho de uva, em 1 minutinho você confere comigo.